Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias em Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 12 em diante. Você usa o aplicativo Testa, se você não gostar é só desinstalar, tá bom? Testa aí no seu celular e depois venha me agradecer. Aleluias. Espírito Santo, Pai. Senhor, eu entro na Tua santa presença, Senhor, e reconheço que não sei de nada e te peço a Tua graça, Senhor. Usa-me para transmitir a Tua palavra à Tua igreja, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Irmãos, e diz o seguinte: e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós pragas de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Amém, irmãos? Essa palavra me veio ao coração, e é uma palavra bastante interessante, porque o Senhor ele deixou claro, olha, vai descer uma praga sobre a terra do Egito, e essa praga irá ferir, irá matar todos os primogênitos, e olha, e vos será por sinal algo, o sangue do Cordeiro. Na casa em que estiver o sangue do Cordeiro, eu passarei por cima de vós. Ou seja, a praga passará por cima de vós. E como o pastor falou, irmãos, esse ano é um ano em que vai acontecer muitas pragas, em que vai acontecer jogada muitas maldições, em que o demônio vai trabalhar para jogar pragas, maldição, ferir o povo de Deus. Mas começa a ser interessante, irmãos. Por quê? Porque a pergunta que essa palavra traz para cada um de vocês é: vocês estão sendo lavados pelo sangue do Cordeiro? Quem está no umbrais da sua porta, quem está lá na frente da sua casa, será que é o Senhor Jesus? Porque se for o Senhor Jesus, como o pastor mesmo falou, se for o Senhor Jesus, e a mesma palavra vai falar, se for o Senhor Jesus, a praga vai passar por cima, ela não vai tocar na sua casa. Por quê? Porque quem está lá é a presença do Espírito Santo. Mas porque a praga tem pegado muitas pessoas? Porque Jesus não está na casa, porque o sangue de Jesus não habita na casa, porque a presença do Espírito Santo não está na casa. Infelizmente, no tempo de hoje, o sangue de Jesus, a presença do Espírito Santo não está na casa das pessoas que dizem servir a Ele. As pessoas falam que servem, que obedecem, mas a presença dEle anda longe da casa de cada um. Por quê? Porque estão religiosos, porque são pessoas religiosas. Mas uma certeza eu digo a cada um de vocês: ainda que venha praga, ainda que venha maldição, se a presença do Espírito Santo estiver sobre a sua casa, a praga não toca, a maldição não toca, a miséria não toca, porque a presença do Espírito Santo vai guardar você, vai guardar a sua vida, a sua casa. Então, irmãos, mas para isso é algo importante, nós temos que botar a presença de Deus na nossa casa. Não adianta a igreja, o pastor não vai poder impedir a praga de entrar lá, irmão. É a tua obediência a Deus, é você servindo, é uma comunicação com a presença de Deus, irmãos. O pastor é usado para pregar, para anunciar, mas se você não guardar a palavra, ele não pode impedir que a praga entre lá dentro. Ainda que ele ore aqui e repreenda a praga, se você não obedecer a palavra, ela vai voltar lá para dentro, irmão. Se você não obedecer ao Senhor Jesus, ela vai voltar lá para dentro. Nós estamos como esse povo do Egito. Você sabe o que Deus falou a esse povo do Egito? Ele olhou para Moisés e disse: olha, Moisés, esse povo que eu tirei do Egito é um povo de dura cerviz, é um povo de coração duro. Por que, Júnior, de coração duro? Porque via milagres, via prodígios, via o Senhor falando, mas não obedecia, mas não conseguia ser fiel a Deus. Irmão, a fidelidade é algo essencial na vida de cada um de nós, ainda que seja difícil, ainda que seja dolorido, ainda que muitas das vezes você chore, mas a fidelidade é essencial na vida de cada um de nós.
E você pode olhar e dizer: Júnior, mas é difícil, muitas pessoas se corromperam, olha, tá difícil, nesses últimos tempos é difícil e tem que ser difícil. O Senhor Jesus vai provar a fé de cada um de nós. Irmãos, se nós estamos em obediências, a palavra vai dizer em Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 6, diz o seguinte: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então aquele que começou a boa obra na sua vida, ele não vai te desamparar, ele não vai te deixar, ele não vai te abandonar, mas ele vai aperfeiçoar até a vinda do Senhor Jesus, até a vinda do Senhor Jesus, até aquele grande dia. O Senhor Jesus, ele vai aperfeiçoar a boa obra dele na tua vida, mas para que o Senhor Jesus aperfeiçoe, você tem que deixar. Você tem que permitir que Jesus aperfeiçoe a obra dele na tua vida, irmãos. Faça uma meditação nessa noite. O que eu estou fazendo na minha vida? O que eu estou fazendo? Faça uma pergunta a você. Júnior, eu estou vindo à igreja. Eu estou participando dos cultos. Eu sei que a vinda de Jesus está perto. Eu tenho uma certeza que a vinda de Jesus está perto. Mas você está em obediência? Porque se você não estiver em obediência, me perdoe, irmãos, é a Bíblia que diz que você é um tolo. Sabe por quê? Porque você sabe que Jesus está vindo, você sabe o que tem que deixar, você sabe o que tem que abandonar, mas não abandona. Então abandone tudo aquilo que entristece a presença de Deus. Aceite a Jesus nessa noite, irmão. Jesus é a saída, não tem outra. É Jesus que cura, é Jesus que liberta, é Jesus que protege a sua casa. Não tem outra solução. Não tem, irmãos. Não tem outra solução. A solução é Jesus. A solução para o seu problema é Jesus, a solução para a tua casa é Jesus, a solução para a tua vida é Jesus, mas muitas das vezes nós debatemos com Deus e não aceitamos a obra dele na sua vida, na nossa vida, na minha vida. Então o segredo, Júnior, qual é o segredo de ter uma ótima vida, de ter uma vida feliz? O segredo é a presença de Deus, o segredo é obedecer a palavra do Senhor Jesus. Você pode até sofrer, você pode até ser caluniado, você pode até ser humilhado, mas você tem aquele que te defende, você tem a quem recorrer, você tem a quem orar, você tem a quem clamar, você tem que quando está cansado, oprimido, a presença dele desce sobre a sua casa e te consola. E você tem que quando está cansado, quando está com problema, você corre para ele e diz: Senhor, me ajuda, eu preciso de você. Mas, irmãos, não tem outra saída, é Jesus, é a presença do Espírito Santo. Aceite a Jesus nessa noite, aceite a Jesus. Eu não vou dizer que você não vai sofrer, porque eu estaria mentindo, mas você vai sofrer, mas vai sofrer com Jesus. Você vai sofrer, mas vai sofrer e chegar naquele grande dia, o próprio Jesus, ele vai fazer olhar para você, fitar os olhos e dizer: vem, porque fostes fiel na terra, e você foi fiel na terra, então vem para o gozo do meu Pai. Mas, irmãos, a maior decepção que cada um de nós vamos ter, ainda que a nossa mente não deixe nos ver, a maior decepção que você vai ter não vai ser o seu dinheiro indo embora, não vai ser um roubo, não vai ser uma decepção amorosa, não vai ser briga no casamento. A maior decepção que uma pessoa pode ter é ouvir de Jesus: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sabe por que é a pior? Porque essa não tem mais volta. O dinheiro aqui na terra você pode trabalhar novamente e conseguir. A mulher te deixou, você pode ter outra mulher, mas quando Jesus olhar para você e dizer: apartai-vos de mim, você não pode mais voltar atrás. Aquela decisão ali já era, acabou. Então adore o Senhor nessa noite, irmãos. Se entregue a Ele nessa noite, entregue a sua vida a Jesus nessa noite. Esse mundo não tem mais o que oferecer, irmãos. O mundo é mau. A solução é Jesus. O Senhor Jesus me trouxe aqui nessa noite para dizer que a solução é Jesus. Não tem outra solução, não tem outro caminho, não tem outra saída. A saída é Jesus. Eu poderia estar aqui iludindo, falando coisas, falando isso, falando aquilo, não. Mas eu vou ser curto e rápido. A solução é Jesus. A salvação é Jesus. A cura é Jesus. A libertação é Jesus. Não tem outro caminho. O caminho é Jesus. E essa é a minha palavra. Eu agradeço a rica oportunidade.